E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercambiando, seu podcast comigo, Yuri Leite, e convidados, onde a gente tem aquele bate-papo bem legal e descontraído com os nossos convidados para falar das vivências e experiências deles no exterior. Tudo isso para que você possa aprender e estar mais bem preparado quando for a sua vez de ir lá para fora. No nosso segundo episódio aqui do podcast, nós trouxemos Igor Santos, que falou sobre a facilidade que é de ir e viajar para o exterior quando você está de casal. Ele disse que era mais fácil porque o aluguel ficava muito mais barato e a questão da comida que vocês compartilhavam e aí poderia ser ainda mais barato. E aí eu queria trazer a seguinte indagação para vocês. Será que isso é de fato verdade? E para responder essas perguntas, eu chamei um casal que por acaso também está em Portugal, que vai trazer e discutir um pouco mais sobre esse assunto aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos, Ilka Oliveira e Wendel Luiz. Olá, tudo bom? Valeu, Yuri, obrigado. Então, gente, eu que agradeço a presença de vocês aqui. E antes da gente começar o nosso podcast, eu só queria passar um anúncio aqui rapidinho. Se você estiver assistindo a gente por vídeo, observe que tem um QR Code aí na tela que vocês podem estar fazendo contribuição aqui para o canal. Se você quiser fazer qualquer tipo de contribuição, é só escanear o QR Code e doar a quantia que você achar válida. A gente agradece qualquer tipo de contribuição. E se você, por acaso, não puder fazer uma contribuição financeira e quiser contribuir com a gente aqui, você pode estar passando lá no nosso canal do YouTube e deixando o seu engajamento, o seu like, se inscrevendo no nosso canal, que é para poder dar a força aqui para o nosso canal, beleza? Então, gente, eu chamei vocês aqui justamente por conta daquilo, como eu falei, né, de Igor ter falado que era muito mais barato você viajar de casal. Mas além disso, eu devo admitir que eu também tive um outro motivo, porque eu estava vasculhando lá no meu Facebook, nos grupos, e eu vi um post de alguém que dizia que tinha acabado, se separado, viajado de casal e não tinha dado certo. E aí eu vi mais de 1000 comentários falando, não viajar de casal é muito ruim, o relacionamento sempre quebra, a gente sempre termina. E eu vi vários depoimentos de galera lá que me chocou. Eu tinha aquela vertente, assim como o Igor, de que viajar de casal era muito mais simples, muito mais fácil. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco chocado. Eu disse, não, tenho que trazer um episódio aqui para explicar o que é que está acontecendo, quais são as realidades de quem vive um casal, né? Eu sempre fiquei solteiro, eu nunca vivi casal, não sei responder essa pergunta. E aí eu chamei vocês aqui para a gente poder discutir um pouco mais com relação a isso. Pode ser? Com certeza. Perfeito, então. E aí, primeiro eu queria que vocês começassem contando um pouco aqui pra gente, um pouco da história de vocês antes de viajar. Né? Eu imagino que vocês se conheceram no Brasil e depois viajaram para Portugal. Eu queria que vocês contassem um pouco mais da relação de vocês, de quando vocês se conheceram até chegar a data de vocês irem para Portugal. Pode ser? Pode. Pode sim. Beleza. Então, tu quer falar ou fala? Então, eu comprei minha passagem em 2019, antes da pandemia, e o dia da minha viagem era exatamente o dia que fechou o aeroporto aqui em Portugal. Depois de muitos acontecimentos durante a pandemia, a gente começou a trocar contato de novo, a gente já se conhecia há 6 anos. Na verdade, a gente já tinha amizade, já se conhecia há muito tempo, bem antes da gente começar a ficar, a namorar, né? Iniciar o relacionamento, né? E aí teve essa história de Ilka, ela já vinha antes de mim, pra cá, pra Lisboa, e um desenrolar do relacionamento, do namoro, que era, a gente tá ficando, aí Na começou a namorar. pandemia, a gente começou a conversar e acabou, os dois solteiros acabaram ficando. É. Mas sempre aquele negócio, olha, eu vou viajar, não tem isso, eu não quero saber, viajo igual, sabe? Eu tô com passagem marcada, não vai ter nada que me faça ficar no Brasil. Mas Aí, de certa forma, eu sempre tive meio que um objetivo, né? Depois que eu fazia engenharia, né? Estava na faculdade ainda, estava terminando os estudos e tal. Só após concluir, de fato, o curso é que eu iria tentar uma vida no exterior, sempre quis. E meio que os destinos se cruzaram aí. Eu não sei se foi obra do acaso, só sei o que aconteceu. foi bem acaso. Foi bem acaso, né? Foi bem. Mas aí, enfim, a gente se uniu, aí eu bati o martelo, vamos para cima então. E aí eu comecei, na verdade, a me organizar junto com ela, né? E ela me ajudando, porque ela já estava basicamente pronta para viajar, como ela tinha dito no início, né? Ela ia viajar no. Acho que eu passei 6 meses com a mala arrumada. Eu cheguei até o aeroporto um dia, né? Então eu voltei do aeroporto. Eu ainda deixei minha mala arrumada durante 6 meses, por quê? Sempre trocavam de mês em mês. Eles não trocavam muito tempo. Teve época que trocou a cada 15 dias minha passagem.
A primeira vez que a gente ficou, já era certo eu viajar 15 dias depois. Era certo, eu disse, olha, 15 dias, a gente tem data de validade. Tá? A gente vai ficar hoje, mais 15 dias eu tô indo embora. Tinha essas brincadeiras aí no começo. Mas, enfim, passamos pouco tempo para poder ver. A gente viajou em outubro, final de outubro de 2021, né? Foi. E a gente começou o relacionamento, acho que Na metade de na junho, metade de agosto, mais ou menos, de 2000. agosto, é isso, 2020. E a gente ia viajar, tipo assim, no final do ano, né? Basicamente. E terminou que A gente pandemia. comprou antes, não? Foi trocando. E teve um troca que era, assim, a gente teve um que a gente podia viajar antes de outubro. Só que a gente não tinha tomado a segunda dose da vacina. E ainda então, aqui em Portugal, era obrigatório ter as 2 doses para poder até entrar nos lugares e tudo mais. Aí eu liguei chorando, chorei, fiz um drama para a companhia aérea para poder conseguir adiar. Ela fez, não, mas já pode viajar, a senhora já tem a primeira dose. Eu digo, mas minha senhora, vou ter que ir para lá, não vou ter a segunda dose, vou ter que ficar fazendo teste direto, o teste é caro e não sei o que. Olha, eu fiz um drama que a mulher trocou. Trocou só para dar tempo dos dois, porque eu já tinha as 2 doses, na verdade. Faltava a minha. Ele que não tinha. Então, eu tive que adiar por conta da dele. Mas aí adiou, conseguimos adiar, né? Eu tomei a vacina. E aí deu tudo certo. Um mês depois a gente partiu para cá. Entendi. Que história legal de vocês, né? Acasos juntando vocês. Então, eu fiz essa pergunta aqui logo de começo para vocês, porque como eu disse para vocês, eu tava lendo aqueles comentários lá no Facebook e eu meio que fui tentando enquadrar pessoas assim em categoria, né? Os relacionamentos ali em categoria. Eu sei que não é correto fazer isso, mas eu tava encaixando ali meio que em grupinhos. E eu vi que tinha 2 grupinhos que era tipo assim, muito, muito na cara. Tinha um grupinho das pessoas que ou parceiro ou a parceira queria ir e o outro não queria ir, e um que era decisão tomada em conjunto. E aí, tipo, eu já vou falar da minha teoria que eu fiz aqui das caixinhas, mas um sempre dava muito errado, sempre terminava, eu não vi nenhum depoimento que dizia, não, a gente deu certo. E o outro, tipo, muitos deram certo, um pouquinho deu errado. Aí eu tava tentando ver aqui vocês onde é que vocês iam encaixar, mas eu já vou falar pra frente aqui em relação a isso. Eu tava tentando ver aqui, eita, será que minha teoria tá certa? Aí então, pelo que eu entendi aqui, então, vocês se conheceram no Brasil, mas ainda meio que foi muito no começo, e o que eu tava pra ir, aí tu tomou a decisão de ir também, e aí vocês viajaram junto para Portugal, né? Vocês adiaram a passagem pra ir junto, e aí vocês foram juntos, certo? Isso. Esse negócio do casamento é engraçado, porque eu vi várias pessoas assim aqui. Eu conheci gente que disse, eu vim em casal. Teve uma que veio 2 casais. Acabou que o marido dela ficou com a amiga dela e os 2 casais, no caso, se separaram. São várias histórias que você escuta quando chega aqui, né? Como você aí vê também, né? A gente aqui conhece as pessoas, né? Não só ouve falar ou vê os relatos no Mas tem Facebook. muito disso, de quando um não queria vir, acaba sempre o relacionamento mal, porque não está satisfeito em ter vindo, não gostou, quer voltar. Eu conheci uma menina agora onde eu tô, que ela veio com o namorado teve que voltar na pandemia, só que era um namoro recente, então acabaram, e ela acabou arranjando um namorado brasileiro. Ela estava até na Holanda. Foi, sei lá, foi em algum lugar assim, passaram um ano, depois estão aqui. Os 2 que se conheceram durante também a viagem, mas não viajaram juntos. São várias histórias que você vai ouvir falar, né? No caso, hoje, a da gente é essa. Basicamente, eu não sei, como você disse aí, o grupinho, tipo, se, na minha concepção, né? Se, tipo, o casal, logo no começo, já se separou, é porque realmente não ia durar muito tempo. Ou se ele segurou muita onda juntos, teoricamente vai durar por muito tempo esse relacionamento. Porque, tipo assim, no início não só problemas financeiros, né? Mas problemas de psicológico, principalmente, muita pressão. Você tá um pelo outro aqui, tem que ter muita amizade um pelo outro, entendeu? E tem que correr um pelo outro também.
Aí, basicamente, é como se eu fosse o pai dela, ela fosse a minha mãe. É basicamente isso que... Mas o tem cuidado isso. que você tem que ter. Tem hora que, tipo, eu viro pra ele e eu digo, teve hora que se eu tivesse assistido só, quem sabe eu realmente não teria aguentado, eu teria voltado. Também. Porque você tá longe de tudo, não tem ninguém, e logo no início você não tá encontrando os amigos. Então, hoje não, hoje a gente conhece, por acaso tem muito pernambucano que a gente conhece aí, que é impressionante que é todo mundo aqui. Mas no início você não sabe encontrar ninguém, não tá só você, tá às vezes na casa de desconhecidos. Então, o que facilita, acho que Igor fala, não é nem questão de aluguel, assim, porque a gente acaba pagando a mesma faixa de aluguel. O que facilita é que a gente tem nossa casa só a gente, não tem que alugar um quarto. Você não tem que morar com um bando de desconhecido, que, olha, eu já tenho um amigo nosso que colocou sal no leite para a galera parar de tomar o leite dele, porque toda vez que ele ia tomar não tinha. Tem noção, é tipo, ninguém respeitava. E é isso, a gente morou num quarto antigo e a galera não respeita, tipo, aqui essas coisas. Mas quando você vai lá, Já não tem tá nada. mais. E pra gente era pior ainda, porque eu ainda era vegetariano. Hoje eu sou meio caminho. Tá em transição. Tô em transição. Porque é só por preguiça, mas tudo bem. Mas é foda porque o dele é todo diferente. A gente não compra carne, não compra isso, não compra aquilo, então reforça em outras coisas. E quando ia pegar as coisas pra fazer, a galera usava pra fazer carne. Então, assim, ele nem podia comer e nem tinha pra poder fazer. Era bem chato. Algumas dificuldades do início, né, que o relatou aí. Como a gente tá comentando agora no início desse assunto. E, tipo, isso aí meio que reforça você. Pô, o que é que eu tô... Caramba, velho, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu vim pra cá tentar algo diferente e eu tô passando por vários perrengues, assim, que teoricamente não teria necessidade, né? Eu tava junto da minha família, dos meus amigos aí, sei lá, tinha emprego e ao mesmo tempo você não tinha muita perspectiva. Isso é a minha opinião, né? E aí, de repente, você se muda e vem pra cá pra passar por isso. Começar do zero. Começar do zero. Nenhuma e com ninguém por perto. Tipo, todos os motivos para você estar sempre mal-humorado ou deprimido. E se, tipo, não tiver uma pessoa do teu lado, se você for uma pessoa que vai entrar em, sei lá, numa depressão, ou então ficar com raiva o tempo inteiro, realmente, o relacionamento acaba, ou então a pessoa, tipo, você tem que escutar um bocado também da pessoa que vai desabafar para você, aí de ajuda também, de certa forma, né? Você vai botar para fora toda aquela angústia, sei lá, o que você estiver sentindo em algum dia ruim que você passar. E eu acho que Igor tem razão em relação a que é mais fácil vir em casal, porque você é um pelo outro, velho. Eu acho que não é questão de custo, é questão de dar força. Exatamente. Tá, quem vem só, por exemplo, deixa a mulher o marido no Brasil e vem primeiro. Porque tem muita gente que, eu vou primeiro, consigo a documentação, depois trago. Vira sangue no olho. Vira sangue no olho, a gente vê isso, já viu também. A pessoa quase trabalhando 24 horas. E só para o quê? Porque se parar, não vai ter ninguém, não vai ter nada para fazer. Então, o quê? Vão trabalhar loucamente para poder trazer mais rápido a família. Para ocupar a mente também. Eu acho que tem muito disso, né? Tem um amigo nosso que está aqui, né? E ele trouxe recentemente, né? A mulher e o filho. E sendo que, tipo, no início é como o Wilka falou, é uma história que ela acabou de dizer. Ele veio sozinho para meio que dar o gás no início, apenas trabalhar, para poder juntar uma grana para trazer eles para cá. Tipo assim, eu vou me sacrificar agora no começo para quando vocês vierem não ser tão difícil, né? E quando ele não tinha trabalho, que era o fim de semana, ele não aguentava ficar em casa, porque assim, saudade do filho, saudade da mulher, ele tinha que arrumar alguma coisa. Ele fazia extra. Ele foi contar quando ele chegou aqui, ele foi em fevereiro, mas a gente só soube dele lá para abril. Aí ele nem acreditou, ele, eu estou aqui, não sei o que, aí ele veio aqui. Quando ele começou a contar o dia a dia dele, eu fiz, cara, você tem que estar vivo para quando sua mulher chegar, viu? O cara parecia que não dormia,
as comidas eram na bolsa, porque entre um trabalho e outro ele comia e tal. Aí foi ele que colocou o sal no leite, porque ele fazia esse corre todinho. E ainda tinha que não ter Lidar com comida, isso, né? tá ligado? Era muito louco. Quem vem sozinho tem facilidade em arranjar quarto. Ainda tem essa coisa. Quem vem casal, não. Tem lugar que não aceita casal. A Maria solteira. Então, a gente às vezes paga um pouco mais caro, mas também a gente tem essa facilidade de não ter que aguentar às vezes 7 pessoas desconhecidas Dentro de casa. de várias nacionalidades, porque Portugal vem todo mundo também pra cá. E é isso. Porra, quando ele começava a contar, eu tenho um toque, então já era punk pra mim morar, quando a gente morava no quarto. E a gente morava num quarto que tinha ainda crianças na casa. Faltava enlouquecer, porque eu gosto de tudo de uma forma. Não gosto que toque nas minhas coisas, não sei o que. A gente ainda tem a vantagem de poder colocar quarto. A gente tem que começar a colocar comida dentro de quarto. Pra mim isso é horrível. Comida nos quartos. Mas era isso, se a gente quisesse ter comida. Porque deixar lá, do nada acabava o leite, porque tinha criança. Então, assim, a gente também não ia negar, claro. Só que eles não pediam. E as crianças eram 2 que tomavam muito leite. Até a mãe mesmo virou e disse, olha, vocês têm que controlar o leite de vocês, senão vocês vão bancar o leite dos meus filhos, viu? E eles tomam muito. Ela mesma deu conselho pra gente. Tá ligado? Isso não é nem o começo, velho. Tá fora até hoje. Então, eu tenho algumas partes para falar aqui, né? Com relação à questão da minha teoria das caixinhas, eu vi muito isso como vocês falaram, né? Quando o parceiro ou a parceira não queria ir, o relacionamento sempre dava errado, sempre. Assim, eu não vi um relato no Facebook de um casal que alguém queria e o outro não queria e deu certo. Tá? Nenhum. Inclusive, se você estiver assistindo e o seu deu certo, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, porque eu realmente só vi dando errado. E aí, juro, eu li os 1000 comentários. Eu realmente li tudo, porque eu realmente pensei, pô, vou fazer um episódio disso, eu tenho que entender, né? Eu nunca tive um relacionamento de viver de casal. Então eu tenho que ler e entender um pouquinho para poder fazer um roteiro, para poder entender e trazer aqui. Então eu li os 1000 comentários, todos deram errado, todos. Quando uma pessoa queria e a outra pessoa acabou indo, né? Tipo, não é o que eu quero, mas pode ser. Aí, tipo, não tinha muita certeza. E quando os dois queriam ir, sempre dava certo. Então meio que eu tive essas 3 caixinhas aqui que ou um queria e o outro não queria, ou um queria e o outro não se importava, não tanto fazia, e a outra caixinha era quando os dois queriam. Quando os dois queriam, a maioria dos relatos que eu vi deram certo. Agora, dos que deram errado quando os dois queriam ir é porque um traiu, ou o homem traiu, ou a mulher traiu no relacionamento e acabou por conta da traição, não foi por conta da viagem em específico. Sabe? Da viagem. Sim. Mas assim, com relação à viagem, todos que eu li quando os dois queriam ir, davam corretos. E aí, tipo, foi muito estranho, assim, quando eu comecei a perceber isso. E aí, eu lembrei do episódio com o Igor, dele falando essa questão do casal. Ele falou muito pela questão de custo, né? Porque ele dizia, um quarto pra mim solteiro é 300. Mas se eu tivesse alguém, sairia 400. Só que como são 2 pessoas trazendo renda, fica ali uma média de 200 para cada um. Saiu 100 euros mais barato. Então, 100 euros que eu posso economizar. E a comida também, como são 2 pessoas comprando, e uma pessoa sai, ou em vez de uma pessoa sair, as 2 preparam comida em casa, né? Quando uma não quer, a outra prepara. Quando a outra não quer, a outra prepara. Então, meio que tem isso de economizar com a comida. Aí ele estava falando muito a questão de custo. Mas aí eu lembrei que eu conhecia alguns casais na Irlanda e eles sempre estavam passando perrengues emocionais. Tipo, não era tipo do custo em si, eram problemas assim de brigas, o tempo todo estarem juntos. Às vezes a pessoa brigou, não queria estar junto, mas não tem para onde ficar separado, né? As casas na Irlanda, eu imagino que aí em Portugal também sejam assim, eram bem pequenininhas, aí você tinha que estar colado na pessoa, você não tinha espaço. Na minha casa em específico não tinha uma sala, né? Então você não podia ir para a sala e ficar lá, tipo, na sala para se parecer, nem nada do gênero. Você tinha que ficar colado com a pessoa, que era o seu quarto ali com a pessoa. Então eu vi muita gente passando esses problemas assim, mais emocionais do que financeiros. E aí eu fiquei na curiosidade, né? Será que tinha essa parte emocional por detrás? Que é justamente a próxima pergunta que eu queria fazer para vocês com relação à questão da experiência de vocês. Como foi para vocês essa questão das brigas, essas questões do relacionamento de vocês? Vocês, quando discutem, tem esse problema de não ter espaço para
para poder espairecer, para poder ficar tranquilo? Ou vocês conseguem se acertar de alguma outra maneira? Como é a experiência de vocês com relação a essa parte emocional? A gente começou a morar junto já no Brasil. 3 meses de relacionamento sério, a gente alugou um apartamento, foi até da tia dele. Aí foi até que, quando a gente começou a dizer que ia se mudar, a gente dizia que era o test drive. Pra ver se ia dar certo. Pra ver se dava certo, porque a gente ia se mudar pra cá. Então a gente tinha que fazer. Nunca tinha convivido realmente com alguém. Sempre ele morou com a mãe, eu sempre morei com meus avós. Então a gente fez, bora fazer o test drive. Aí até que a gente passou pela fase da briga. Eu digo que é a fase da briga. A gente tem que, se você aguentar a fase da briga, depois é mais tranquilo. Porque é exatamente quando começa os dois a ter aquele cotidiano. Quando as ideias não mistura. se batem, né? Porque tipo, são duas cabeças diferentes, duas pessoas diferentes. Você conviver com uma pessoa que pensa diferente em algumas coisas, vai chegar uma hora que a ideia não vai bater, né? E, sei lá, por algum motivo, vai criar alguma confusão, alguma briga, alguma coisa do tipo. E no início rolava, como você disse aí, pô, precisa de um espaço e tal. Lá onde a gente morava, no Brasil, né? Vamos voltar um pouco. Era um apartamento normal, 2 quartos lá é comum, aqui já não é tanto. Porém, depois que a gente veio pra cá, a gente já tinha passado pela fase da briga. Aí até facilita, coisas. Porque até por a gente ter passado a fase da briga, a gente sabia como se resolver. Exato. Quando tinha briga. A gente passou, acho que as partes que a gente não sabia, começou a desenvolver isso. A gente sempre foi de conversar muito. Sentar do nada e começar a conversar um tema aleatório que envolvesse os dois. Então, quando chegou aqui, a gente brigou, claro. É mudança também. Então, quando tava no quarto, acho que no quarto a gente nem brigou muito. Não teve muito... Não teve. Foi mais quando veio pra casa mesmo. Mas aí, o apartamento da gente tem sala. Tem sala, tem varanda. Eu até brinco com ele. Quando a gente começa a tá bebendo, não sei o que, ele começa a perrear muito. Eu fiz, tu vai dormir na sala hoje. Eu acho que eu falei isso até... Eu não sei se Igor tava aqui ou foi outra pessoa que a gente tava... Aí eu fiz, vai dormir contigo. Vai ficar tranquila com ele também. Então pronto, vai dormir os dois na sala juntos e eu durmo no quarto. Não tem problema. E a gente resolve assim, né? Tipo... Mas é brincando, sabe? Na zoeira, justo. Porque assim, como eu te falei, né? A gente já passou por umas paradas aqui que se não fosse um pelo outro, talvez ou um ou outro não tivesse aguentado, né? E continuado com um objetivo. E aí, hoje em dia, a gente, tipo, se, sei lá, tiver alguma discussão, alguma desavença, rapidamente resolvido, porque a gente fica, a gente vai ficar perdendo tempo, a gente não é mais criança para estar brigando e prolongar brigas e não sei o quê. E os dois sabem que não quer brigar. A gente já tem essa conversa de tipo, a gente não quer briga, a gente sabe o que quer, a gente tem objetivos que quando a gente conversa, exatamente essas conversas que a gente tem, às vezes pega um tema aleatório e começa a conversar que bateu na hora na cabeça, e a gente vê que nossas ideias se alinham. Então, se aquilo está tendo um problema naquele momento, pode ser que um esteja estressado, ou esteja cansado, alguma coisa assim. Problema de trabalho. Mas não é realmente o problema no relacionamento. Então, a gente vai, conversa... E resolve. E ajuda o outro, né? Que se tá tendo briga é porque o outro é meio que de ajuda aqui. O relacionamento de vocês. E que já entra também na próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, que é justamente, na opinião de vocês... Nesse tempo todo vocês estão em relacionamento, tanto o Brasil quanto Portugal, quais são as maiores dificuldades que um casal tem quando ele viaja para o exterior? Dificuldades? Isso eu não estou falando da parte de documentação, essas coisas, eu estou falando no relacionamento mesmo, assim. O quarto, a gente teve sorte. Porque eu já vinha para um lugar específico, que era conhecido da minha mãe. E então eles aceitavam casal. Então a gente teve essa sorte, mas quando a gente precisou sair de lá, a gente teve dificuldade, porque não aceitava casal, ou... A maioria dos quartos que a gente procurava, né? Era mais para mulher, geralmente só divulgam para mulheres solteiras, no caso. Específico solteiras. Solteiras, não aceita homem ou não aceita casal. E não consegue, foi difícil pra gente conseguir, a partir do momento que a gente teve problemas onde a gente estava,
procurou outro local, né? Foi a semana do desespero. Foi meio que a parte mais difícil que a gente percebeu quando você está em casal, né? A mudança, você se mudar de um local para o outro, principalmente no início que você mora em quartos, né? É difícil por conta disso. A maioria dos anúncios que a gente acha nos veículos aqui de informações, de imóveis e etc., é para mulheres solteiras. É bem explícito assim na descrição. Teve 2 apartamentos que a gente foi olhar, que era mais no centro, e dava para morar um casal tranquilo. Tinha quarto, tinha cama de casal em um deles, e a gente mandou a documentação e disseram não. Ele só quer alugar para uma pessoa sozinha, não quer alugar para um casal. Tipo, a casa era enorme, para uma pessoa sozinha, até pelo preço não dava, saía muito caro. E eles diziam não, porque é casal e só quer se for solteiro. Era bem absurdo, assim, tem uns que pedem isso. Aí a gente, quando se mudou para cá, a gente conheceu a dona. Uma das coisas que ela também falou foi isso. Foi que já teve casal aqui que o cara traiu, colocou a mulher ficou sozinha e deixou a perrengue, tá ligado? Não tem dinheiro para pagar. É porque, assim, eu acho que isso acontece aqui por conta dos casos anteriores, né? Que as pessoas vinham e bagunçavam e tal, e, consequentemente, se você tem um imóvel, aqui é arrendamento, né? Arrendado para alguém, e essa pessoa, ela faz um monte de coisa ruim na sua casa, consequentemente, o seu próximo inquilino, você vai botar mais rédeas, você vai botar mais regras, né? Por isso, acho que é por isso que é tão difícil assim para casal, porque casal briga, casal se separa. Como o Milka falou, teve essa questão desse casal morava aqui nesse apartamento da gente. Antes, eu acho que, não sei se, a mulher tinha se faz tempo, a mulher tinha filho. Era uma coisa assim. A gente escutou muitas histórias da própria dona aqui, quando a gente se mudou, sobre geladeira, sobre máquina de lavar, até aspirador de pó. Então, assim, furo na parede, meu Deus, ela já avisou logo, não furem minha parede. Faltava chorar mostrando um negócio no banheiro que o cara fez branco e ela queria transparente. Várias situações, assim, E bem isso. Eu acho que é difícil para casal por conta disso, né? Por conta de pessoas que vieram e provocaram problemas, ou proposital, ou por conta de, como a gente conversou no começo agora, por conta de brigas e separação. Basicamente é isso. Eu não estou lembrado agora de outra dificuldade. Eu acho que essa eu acho que essa foi a maior. Assim. É mais habitação. Moradia, né? Moradia. Para casal. Porque trabalho, você vai procurar trabalho junto. Documentação é igual, se for separado ou não. Apesar que eu acho que eu senti um pouco de facilidade pra gente, eu não sei se por a gente estar em casal, mas quando a gente foi, por exemplo, precisou de um documento para comprovar o local, que vai na junta de freguesia solicitar. Eu e ele foi junto, cada um foi atendido por uma pessoa diferente, mas os dois foram juntos com os mesmos documentos, tudo direitinho. Então a mulher deu. 15 dias depois foi um amigo da minha mãe que chegou aqui, sozinho. No mesmo local, sozinho, ele não conseguiu. Já pediram mais coisas, dizendo que precisava de 2 assinaturas, não sei o quê. E a gente fez, mostrou os documentos, ele foi lá, só conseguiu com a assinatura. E a gente conseguiu sem assinatura, sem nada. Quando a gente foi tirar o NIF, que é o CPF daí, a gente foi também os dois juntos, cada um com a ficha, tudo direitinho, levou todos os papéis. E a mulher ainda ensinou a gente, deu dicas. Foi até que a pessoa que assinou pra gente fez, olha, vocês deram sorte, viu? Que da outra vez ela foi na casa de banho, demorou mais de 2 horas, e quando o menino comentou isso, ela disse que não ia fazer e pronto, não fez mais o NIF dele. Ele ia ter que voltar outro dia. Então, assim, a gente deu um pouco de sorte nos atendimentos. Não sei se era porque a gente estava junto ou porque realmente pegou no bom humor. Mas foi isso. Essa questão da casa que vocês comentaram, eu vi muito acontecer lá na Irlanda. Só que lá na Irlanda é diferente. Lá na Irlanda tem sim uma preferência para mulheres solteiras. E eles dizem que é porque a mulher é muito mais organizada do que o homem. Deixa o ambiente mais limpo, cuida mais da casa, do espaço. E aí eles não gostam de alugar para homens. E eu vi muito também preferência para casal. Eu não sei se é uma questão de
dividir preço, né? Dividir o valor, ficar mais barato, porque os aluguéis na Irlanda são bem mais caros mesmo. Então, por a questão até de facilidade de dividir aquele valor, eles deixam o casal, permitem o casal. Tem muita vaga de casal. Normalmente, quando você vai homem solteiro, não é que seja extrapolantemente difícil, é só tipo um pouco mais difícil. Tem muito mais vagas para mulheres e casais do que necessariamente para homens solteiros. E aí eles dizem justamente isso, essa questão da mulher solteira ser por conta da limpeza, da organização, que a maioria dos homens, aparentemente, são sujos e desarrumados e quebram. Não. Dizem que o homem É o também faz histórico, mais festa, e aí o pessoal não quer que faça festa na casa, né? Então, tem preferência para mulher. Que legal. Portugal, mais outro local que tem preferência para mulher na questão de alugar. A vida de homem solteiro é difícil, viu? Vamos arrumar uma mulher vamos arrumar uma mulher também para poder arrumar Para a facilitar casa. a vida. Mas então, gente, deixa eu mudar aqui um pouco da temática aqui do nosso episódio. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que é um pouco assim delicada nesse sentido, né? É uma visão minha, não sei se vocês vão concordar ou discordar. É justamente essa pergunta se vocês vão concordar ou discordar com relação à questão de quando você viaja em casal para o exterior, meio que é como se vocês estivessem num casamento. Porque se você está num quarto, é sempre vocês dois juntos. Se você chega do trabalho, tá em casa, tem a outra pessoa lá, sai junto. Os amigos normalmente fazem amizade juntos também. Então você meio que anda junto com a pessoa praticamente 24 horas por dia. Não é exatamente isso, eu estou exagerando, mas como se fosse praticamente 24 horas por dia. Meio que uma relação de casado. Mas essa é a percepção que eu tenho. Eu queria saber se vocês concordam ou discordam disso. E como é essa vida para vocês de casados estando apenas namorando? Vocês têm mais dificuldades? Foi mais fácil? Essa questão de vocês terem passado já pelas brigas, né, que vocês falaram mais cedo, facilita esse processo para vocês? Não facilita? Como é para vocês essa vida de casado? A gente já diz que é casado aqui, a gente nem diz namorando mais. Até porque tem que explicar tudo, que a gente veio só namorando, o pessoal já olha assim, a gente é casado, é casal. A minha sogra, meu Deus do céu, aperreou tanta gente porque a gente ainda não casou. Porque já mandou as alianças aqui, a gente anda de aliança aqui, que ela que mandou, tá? Do Brasil, quando o primo dele veio agora, trouxe as alianças. A gente anda de aliança, todo mundo já conhece ele como meu marido, a gente já se apresenta assim, dá menos dor de cabeça. De certa forma, a gente já tá casado, né? Tipo, a gente já mora junto desde antes de vir pra cá e ajudou, de certa forma ajudou, né? Tipo, a gente tá aqui e, pô, aí não tá namorando mais, a gente tá morando junto, a gente tá pagando contas junto, a gente tá planejando as coisas junto, então a gente tá casado. A gente não foi na igreja nem no cartório oficializar, mas o estado mental da gente é de casado. A gente tentou. A gente tentou aqui. A gente tentou 2 vezes. Só que dificultaram muito a vida da gente. A gente, então não é pra ser. Só quando a gente até deixa voltar no Brasil. Pra casar aí, Porque pelo menos tá toda a família e os amigos perto. É mais fácil. Exato. Aí, mas não, com relação a sair, a gente já até acha estranho se sair sozinho. Eu já fui uma vez almoçar com o pessoal do trabalho, eu achei muito estranho, porque sempre a gente vai, e sempre quando vai eu vou procurar alguma coisa para os dois e não sei o quê. Ele queria muito ir pro show de Djonga, que teve aqui. Eu fui pro show. Me infernizou durante 3 horas, eu já tava quase aceitando. Isso eu tava no trabalho, eu já tava quase aceitando. Pra ela ir comigo, né? Eu não tinha levado roupa, eu tava no trabalho, eu tava de Havaiana nesse dia. Eu ia tirar o sapato do trabalho, que com certeza eu não iria com o sapato do trabalho, que é um daqueles bicos de aço. Não tem como. De EPI. E tava de Havaiana, eu já tava quase aceitando ir de Havaiana pro show de Djonga, aqui em Portugal. Porque de tanto que ele me aperreava, mas eu dizia, vai, pode ir só, não show quieto, ganhou teu ingresso, não sei o quê. Ele passou a noite inteira mandando mensagem pra mim. Eu sei quando que o Djonga atrasou, eu sei que o DJ fez isso, eu sei que a água acabou, eu sei quando o Djonga entrou, eu sabia que estava passando no fundo do lado do local, que estava passando nas paredes. Tipo, eu sabia o show inteiro, porque eu larguei, era o quê? Meia-noite, cheguei em casa 1h. Ele ficou no show até umas 4 horas. Até essas 4 horas ele estava mandando mensagem pra mim. O momento que ele não mandou mensagem foi quando ele estava na roda punk. Mas eu sei tudo do show. Tudo.
tudo. E eu tava tentando ler, eu disse, a menina vai curtir teu show. Eu mandei 10 euros pra ele, que ele só viu uma semana depois, pra ele comprar cerveja e me deixar ler. Mas era isso, tipo, a gente acha muito estranho isso aí só. A gente acha muito estranho agora quando vai um ou outro. Amanhã eu marquei de sair só, mas eu já tô tipo, mas ele não vai comigo. Como que eu marquei, sabe? Os amigos da gente vieram aqui na esquina, estavam bebendo aqui na esquina. Disseram, vem logo, vem antes, já tá em casa. Eu fiz, não. Quando ele chegar, eu vou. Aqui na esquina de casa. Eu esperei ele chegar pra poder ir, porque eu tava, tipo, não tô afim de ir. Não tem aquela sabe? vontade. Quando tá os dois, a gente tem vontade de sair. A galera tava aqui na esquina do jogo. Tu também foi em casa, em vez de ir lá pra galera. Foi, mas naquele dia também envolve um pouco isso também. Tipo, Tá ligado? é porque agora tá frio, né? Começou agora o outono e tá mais frio do que o ano passado. Tá, eu tô de luva. E você fica com preguiça de sair, velho. O frio te deixa muito preguiçoso, só quer ficar em casa. Vocês falaram um negócio aí que eu não estava ciente da questão do casório de vocês tentaram e a pessoa infernizou a vida de vocês, né? Botou milhões de dificuldades. Vocês poderiam falar alguma coisa a respeito disso, né? Quais foram essas dificuldades, né? Para a pessoa que talvez esteja aí em relacionamento, queira talvez casar em Portugal, como é que quais são os pré-requisitos, poder contribuir um pouco. Então, desculpa. Para casar mesmo, pede muitos documentos. Mas aqui tem a união de facto, que é igual à união estável aí. Envolve bem menos políticas. Assim, aí a gente tem muito mais direito em união estável. A gente pode só imprimir um papel e preencher. Tá em união estável, assim, né? E tem muito mais direitos um com o outro, por estar em união estável. Aqui a união de facto é muito poucas coisas, mas que a gente queria fazer mesmo assim, até para facilitar em questão de documentação, porque o apartamento é no meu nome, mas sendo a união de facto, ele pode utilizar esse documento como se fosse dele. Então, tem essas facilidades que ia ajudar bastante. Então, a gente ia fazer a união de facto. Só tinha que estar 2 anos juntos, o que a gente já tá e tudo mais. Só que não, a mulher fez, não, é 2 anos morando nessa freguesia. Não é 2 anos você junto com a pessoa. Ou senão, não, você tem documento comprovando que mora aqui. Ele não tem, então eu não posso casar vocês. Sabe? Era umas coisas bem besta mesmo, só que quando a gente foi procurar para fazer a união de facto, a gente leu sobre, e eram coisas que não ia ser solicitado. Dava a entender que a gente podia ir em qualquer junta de freguesia e pedir esse documento, e ela não quis. E depois ele foi com o documento comprovando que morava aqui, comprovando que era da Segurança Social, e a mulher mesma fez, mas o contrato de aluguel de vocês não tem nenhum ano, então não posso, porque vocês não moram aqui há 2 anos. Eu fiz, meu Deus, se eu morar 2 anos em um lugar, tá difícil. Eu sou cigana, o Wendel sabe, eu sou cigana. Então, assim, nem no Brasil acho que eu tenho tanto tempo em um lugar, depois que eu fiquei mais velha. Sempre tava me mudando. E aqui, tipo assim, um atendente, ele atende de uma forma, se ela saiu pro almoço e veio outra, você já vai ter outras informações. Ou então, se ela não for com a sua cara, ela vai dificultar o máximo que ela puder, entendeu? Tipo, nesse dia que a gente foi fazer a união de facto, a gente foi pedido por uma moça super simpática que estava dando início, né? Ela ia fazer. De início, a gente eu precisava de um documento, que era o comprovativo de morada, e beleza, dei continuidade, deu tudo certo no comprovativo, e depois a gente pensou, não, a gente já está aqui, vamos fazer a união de facto que a gente precisa para poder... eu consegui algumas coisas, né? Porque muitas coisas estão no nome dela, que a gente botou todas, como praticamente o arrendamento é no meu nome, então a luz vem no meu nome, a água, no nome dela. Mesmo a água indo pro e-mail dele, tá no meu nome. E aí, tipo assim, a gente começou a fazer. Ela imprimiu o formulário, a gente começou a preencher, pá. Sendo que aí chegou outra funcionária e foi falar alguma coisa lá que, tipo, não, mas aí falou o que o Ilka acabou de dizer. E a gente teria que estar aqui, nós 2 anos morando nessa freguesia, para poder, de fato, fazer esse documento, né? Tipo, se ela não tivesse vindo falar isso, a gente teria conseguido fazer o documento.
Foi 10 minutos, acho que era questão de 10 minutos, eu tinha preenchido tudo. A mulher já estava colocando no computador quando essa outra chegou e disse não. E aí ia registrar e tal, mas aí não deu. Possa ser que alguém consiga, possa ser que outras pessoas não consigam, que nem a gente agora. É meio loteria aqui, o atendimento. Em todo lugar aqui é loteria. É engraçado porque quando eu tava conversando com o Igor, né, ele também falou muito essa questão de Portugal muda muito essa questão legal, muda toda hora. E que eles têm, cada pessoa é uma pessoa, você nunca sabe. Você chega num local com todos os documentos certos e às vezes dá certo, às vezes não dá. É aleatório. Depende muito da pessoa que atende. Nossa, que estranho isso, né? Não tem um padrão. Não, a gente demorou 4 meses para receber Foram 5 meses. A segurança social, o número da segurança social. No dia que o nosso foi liberado, foi o dia que mudou a lei, tendo que agora todo mundo tinha anis na hora. Tipo, saía na hora. Por exemplo, você ia lá no órgão. O nosso foi 90 dias úteis, só que a gente pediu no fim do ano. Então tem várias datas comemorativas. Acabou virando 4 ou 5 meses. No dia que na semana que saiu, foi a semana que mudou a lei. Isso aí me atrapalhou porque, em relação à carta de condução, né, no caso a troca da CNH para a carta portuguesa, se eu tivesse feito a manifestação de interesse na data que a gente ia fazer e não fez por conta que o NIS não saiu, eu conseguiria pegar pelo menos uma autorização renovável por trimestral. E aí não consegui. Aí eu agora tô com um problema porque eu não consigo renovar minha carta daqui, né? Eu tenho que ir aí no Brasil para renovar. E não consigo também trocar pela portuguesa, porque esse documento não saiu. Tipo, eles me travaram e agora eu não consigo ficar com a carta portuguesa ou pelo menos ele trabalha com autorização. E eu trabalho na rua, né? E aí complica um pouco. Tipo, é aquela história. Em algum momento você tem algumas coisas, a lei é assim, e daqui a pouco ela já muda completamente. E pode lhe beneficiar ou pode lhe atrasar um pouco. Nesse meu caso, atrasou e em outras coisas me beneficiou. E eu acho que esse ano aí vai vir muita mudança aí também para cá. Eu imagino, né? Sair essa nova lei, você pode pegar um visto no Brasil e para ir arrumar o trabalho, fica bem mais fácil. Quando eu conhecer alguém que fez esse processo, eu vou trazer aqui também no podcast para o pessoal, para saber como é que é o passo a passo, para saber a questão das facilidades e dificuldades. Tô só esperando conhecer alguém que tenha feito o processo. Meu amigo tá fazendo. Eita, bom saber. Ele, quando der certo, eu aviso, mas ele tá se planejando como sair. Ele tá para vir no próximo ano, vai passar um tempo, vai morar com a gente. É até um dos motivos que ano que vem a gente vai ter que se mudar realmente daqui. Do apartamento, porque aqui só tem um quarto e eu não vou. É como eu já converso sempre. Sala, eu acho que é o ambiente comum, não é para ser quarto de ninguém. Então, a gente vai procurar um local com 2 quartos para cada um ter seu ambiente e sua privacidade. E ele vai vir ano que vem, e para cá saiu essa lei. Aí na hora eu mandei para ele já pesquisou, ele já tá vendo tudo direitinho, ele já tá se organizando para vir com esse documento. Com esse visto. Perfeito. Assim que ele conseguir, aí você me avisa. Eu aviso. Eu tento combinar alguma coisa com ele pra gente fazer um episódio tipo esse. E ele é daí perto. Ele trabalha aí perto até. Então. Sério? Isso vai facilitar muito Ele trabalha em Paraty, onde eu trabalhei. Pertinho mesmo. É pertinho. Isso vai facilitar muito a vida de quem quer vir aqui para trabalhar, né? Porque, tipo, você já vem, eu acho que consegue encontrar trabalho muito mais facilmente do que se vier como turista. E desenrola o documento também mais rápido, né? Só autorização de residência, que é o mínimo que você tem que ter para poder viver aqui legal, né? Legalmente, digamos assim, totalmente regularizado. E a gente está em processo ainda porque a gente entrou como turista, né? E demorou aquele documento lá, numa descrição social, demorou a sair. E vai demorar mais um pouquinho aí, até por conta da guerra da Ucrânia que teve agora, que está ainda tendo, na verdade. Aqui tem alguns refugiados que vieram de lá, e, obviamente, esses refugiados precisam de amparo e ajuda, e passou na frente de um monte de manifestação que estava aí estagnada, porque o órgão também está abarrotado de trabalho, e não tem funcionário suficiente para dar vazão. E assim a troca do órgão, que é o CEF. Desde que a gente chegou, tem a notícia que o CEF ia ser extinguido e que cada função dele iria ser distribuída para outras coisas, para outras agências. Então, ainda tem isso. Em 2023, a gente aguarda aí algumas surpresas, né? Vamos ver como é que vai ser.
Mas então, gente, a gente desviou um pouquinho aqui da questão do podcast, mas um assunto interessante de trazer também. Voltando aqui para o podcast, na verdade a gente vai chegando ao final. Eu queria que antes da gente acabar aqui o podcast, que vocês deixassem uma mensagem para os casais que estão assistindo até o final, que querem viajar para o exterior. Qual mensagem vocês podem deixar aqui para eles, para que eles possam viajar mais tranquilos, para o relacionamento durar, para dar certo? Que dica vocês deixam aqui para o pessoal? Principalmente planejamento. Eu acho que se não houver planejamento, você vai passar mais perrengues, e se você passa mais perrengues e você não, né? Esse casal, ele não tiver estrutura, não tiver muita estrutura, provavelmente eles não vão durar. Que é a amizade, é assim, você não vai vir só com o seu marido, você vai vir com o seu amigo, tem que ter uma amizade bem aberta, assim, de conversar sempre, estar ali sempre, porque é isso. Teve uma menina que a gente morou, ela disse que, como ela não conhecia ninguém, ela literalmente comprou 2 cervejas num bar e ofereceu para a mulher e fez, não, eu só queria ter uma amiga. E foi assim que ela fez uma amizade. Por quê? Porque é muito difícil no início. E você tem que... Não sabe em quem confiar. Tem isso ainda. Aqui em Portugal você não sabe em quem confiar. Nem em brasileiro você pode confiar às vezes. Porque tem muito brasileiro filho da puta. E então você tem que confiar na pessoa que você vai vir. Tem que ter noção que você vai conviver com ela praticamente 24 horas, que você vai estar ali para ela e ela vai estar ali para você. Então, assim, é uma pressão muito grande para os dois, além da mudança. Se você tiver isso em mente, né? Você já aceita, sei lá, se já passou por essa fase, já foi casado, já é casado, talvez ajude um pouco, já seja mais tranquilo. Ou se for um casal que nunca morou junto, talvez seja um desafio um pouco mais complicado, né? E é basicamente isso. Eu não vou dizer que é para antes fazer que nem a gente, antes a gente, o test drive a gente morou que junto. Foi não custos. Fazer porque foi custo, querendo ou não. A gente teve a ajuda da família, que foi, se não fosse isso, talvez a gente nem tivesse morado junto. E a gente teve a sorte que, assim, eu tinha alguns móveis também. A gente conseguiu móveis que meu tio, quando viajou, ele casou, ele então deixou todas as coisas aqui que ganhou de coisas que ganhava do casamento, então tinha muita coisa de cozinha também. Então, essas coisas diminuíram o nosso custo muito, absurdamente. E os dois ainda estavam trabalhando, assim, eu estava fazendo um extra no meu antigo trabalho, e ele estava trabalhando ainda, não tinha pedido demissão, porque ainda estava longe da viagem. Então, os dois tinham maneiras de estar ali. Era o dinheiro que a gente poderia ter realmente guardado para a viagem, mas a gente, naquele momento, optou por aquilo, e foi massa. Resumindo, bota na cabeça. Pensar a longo prazo, ter o planejamento, né? E, acima de tudo, ter a sua parceira ou seu parceiro como um grande amigo. Você não só querer ele para desabafar, mas também ter que escutar. E vai ter momentos que você precisa desabafar, mas a pessoa, ela está muito ruim, ela precisa falar. Ou seja, você vai ter que escutar querendo desabafar. E amanhã vai ser o contrário. E é assim que vai ser, daí para frente. E é isso, melhora. Pensamento a longo prazo. Pensamento que também melhora. Isso. Tem uma hora que vai estar só os dois tranquilos, querendo dar folga. Que legal, gente. Muito legal. Dica especial também para quem acompanhou aqui. Se você não quer ir com seu parceiro ou parceira, não viaja, porque vai dar errado e vai dar treta. Vai virar 1001 comentário lá no Facebook, feito eu falei. E aí eu vou ler lá e, infelizmente, vai só adicionar aqui na média aqui do pessoal que eu já li. Mas então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi um episódio sensacional. Muita contribuição, muita coisa que a gente falou aqui. Acho que vai dar uma luz bem legal para todo mundo que está querendo viajar de casal, que quer saber um pouco mais como é a vivência no exterior, das dificuldades de como solteiro, como casado, feito a gente falou. Então foi muito legal. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria perguntar a vocês se vocês querem compartilhar a rede social de vocês para todos que quiserem seguir vocês, acompanhar mais a vida de vocês, perguntar para vocês mais coisas sobre esse relacionamento, a parte de viver em casal. Vocês gostariam de compartilhar a rede social de vocês? Pode compartilhar. A gente não publica tanto. Mas... A gente gosta de ajudar, tipo, o que vier, as pessoas que perguntam, que a gente tá sempre respondendo.
Eu fiz um grupo. E ajudando. Eu fiz um grupo para meus amigos, porque eu tava cansada de responder de um em um a mesma Responde coisa. todo mundo de uma vez. Juntei 6 pessoas, assim, disse, olha, posso fazer um grupo? Pode, então pronto. Meti tudo no grupo, mandei um texto lá e disse, leiam, por favor. Porque... E vira uma família, basicamente, porque, tipo, é como ela disse no início, tem outros amigos meus aqui, que são daí também de Pernambuco, e amigos dela também que são daí. E vice-versa, não conheciam as pessoas, né? E, tipo, os meus amigos viraram amigos dela e os amigos dela viraram meus amigos. Igor, e a gente tá tudo junto agora porque a gente se ajudou. Igor eu conheço há 10 anos. Hoje, Igor, eu acho que conversa mais com ele do que comigo. Porque quando eu disse, olha, um amigo meu tá aqui, chegou, e eu acho que tu vai fazer amizade muito massa com ele. E foi porque os dois conversam de carro, tudo que eu saí de perto logo e não entendo nada, e tá lá os dois conversando, sabe? É isso. Enfim. Aí agora mesmo, fim de ano, ano passado passou os 2 só praticamente, né? Foi onde mais a gente sentiu, tá fora. Esse ano já tem amigos aqui que estão chamando a gente e tal, só que a gente tá trabalhando no dia pra ver como é que faz. Mas aí já tem meio que já tem uma galera, né? Tem um grupo assim unido, né? A gente já pode confiar em algumas pessoas. Então já tem é gente bom. próxima, né? Ajuda muito quando vocês têm. Isso. Exatamente. Exato. Então, gente, muito obrigado pela contribuição de vocês. E se você quiser acompanhar mais o nosso podcast aqui, estamos presentes todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, no horário do Brasil. Se você quiser acompanhar mais dos meus conteúdos, você pode procurar tanto no Instagram quanto no TikTok, @invest.space, feito está aí na tela mostrando para vocês. Ou pode também acompanhar a gente pelo canal do YouTube, @investspace, onde a gente traz conteúdo sobre gestão financeira, investimentos exterior, economia mundial, entre diversos outros assuntos focados em ajudar você que quer ou já reside no exterior. Eu agradeço a todos que puderam fazer uma contribuição financeira, e se você não conseguiu fazer a contribuição financeira e também fez a sua contribuição de passar lá no canal, deixar seu comentário, seu engajamento, a gente agradece de coração. Aguardo vocês no próximo episódio.